Disse que meu filho tinha morrido, mas 1 ano depois ele surgiu nos braços de uma desconhecida. Clara sempre soube que a dor seria um visitante inesperado, mas ninguém a preparou para a devastação que a vida lhe reservou. 1 ano se passou desde que o médico proferiu aquelas palavras que ecoaram como um trovão em sua mente. Sinto muito, ele disse. O mundo desabou. Daquele dia em diante, suas noites se tornaram um abismo sem fim de insônia, e seus dias, um deserto seco de emoções. Era uma manhã nublada quando ela decidiu se forçar a sair de casa. O Parque Ibirapuera parecia um refúgio, um lugar onde a vida ainda pulsava para os outros. Enquanto caminhava entre as árvores imensas e o canto dos pássaros, Clara se sentiu uma sombra de si mesma. Todos os risos, os jogos de crianças e o colorido das flores a lembravam do que havia perdido. E então ela viu uma mulher estranha, com um olhar penetrante que parecia enxergar sua alma. A estranheza daquela mulher era incomum e, ao mesmo tempo, hipnotizante. Clara engoliu em seco. A estranha a observava, mas não era essa a parte mais perturbadora. Nos braços dela havia uma criança que parecia um eco do seu filho. O mesmo cabelo, mesmos olhos. Um calafrio percorreu sua espinha. Desculpe, mas quem é você? Clara perguntou, com uma voz trêmula. A mulher sorriu, mas não era um sorriso que trazia conforto. Era inquieto. Ele precisa de você, mais do que você imagina. Cada palavra soava como uma batida de tambor em seu peito, ecoando uma verdade aterradora. Clara se sentia perdida, como se estivesse no meio de um labirinto, sem saber se estava sonhando ou vivendo uma cruel ilusão. A estranha começou a falar de coisas sombrias, segredos que Clara nunca imaginou serem reais, frases soltas que a deixavam inquieta. Ele veio com uma missão. O seu amor pode salvá-lo. O mundo ao redor começou a girar. O garotinho, mesmo sem falar, tinha um ar de familiaridade que a fazia sentir como se suas entranhas estivessem sendo reviradas. O que acontecia? Como essa mulher sabia tanto? O sol havia escondido atrás das nuvens e a atmosfera tornou-se pesada, densa. Olhava para o menino, sentindo que sua esperança e sua dor estavam emaranhadas. E se ele realmente fosse seu filho, mas ao mesmo tempo fosse? O horizonte da sua vida se tornava uma linha tênue entre a sanidade e a loucura. As palavras da mulher se tornavam imagens claras, não apenas histórias. Clara se lembrou de sussurros sobre coisas que estavam por trás da tragédia, mistérios que a sociedade parecia ignorar. Mas a revelação de que aquele garotinho poderia não ser quem ela imaginava fez seu coração acelerar com uma mistura de medo e desespero. Ela se viu diante de um dilema: seguir aquela mulher, entrar em um mundo de segredos que poderiam destruir sua sanidade, ou simplesmente fugir e deixar tudo para trás. O brilho familiar nos olhos do menino a prendia. Ela sentia um nó na garganta, um aperto no peito. O que faria? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso, que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara olhava para o menininho, seu coração batendo desenfreado. A estranha continuava a falar, mas as palavras dela eram como ecos distantes. Tudo o que importava era aquele garoto nos braços dela. O olhar da mulher penetrava sua alma,
Mas Clara mal conseguia escutar. Como ela poderia existir lá, tão próxima, e simplesmente não saber o que estava acontecendo? Um barulho repentino cortou o ar pesado da manhã. Um estrondo. Clara se virou e viu pessoas correndo em direção a um tumulto que se formava perto da entrada do parque. O medo entorpeceu sua mente. O que está acontecendo? Ela murmurou, completamente distraída. A mulher estranha não parecia se importar. Continuava a observar Clara e o menino com um olhar maligno e ao mesmo tempo esperançoso. Ele precisa de você, Clara. A vida dele depende de uma escolha que você fará. A mulher insistiu. E Clara se sentiu como se estivesse caindo em um abismo de incerteza. Queria acreditar que aquele menino era seu filho. Mas e se não fosse? E se todo o seu desespero fosse por um fantasma? Mais gritos, mais correria. Clara olhou novamente para o tumulto, sentindo uma necessidade inexplicável de se distanciar daquela estranha e do menino. Mas algo dentro dela gritava que ela deveria ficar. O garotinho a atraía. Ela sentiu aquele nó na garganta apertar, como se uma corda estivesse se torcendo ao seu redor. Clara! A voz familiar surgiu do meio da confusão. Era Sara, sua melhor amiga, que corria em sua direção com expressão de pânico. Clara, você precisa sair daqui. O que está acontecendo? Clara perguntou, desesperada. Uma explosão, uma bomba. Não sabemos quem fez isso, mas você precisa se afastar. A preocupação no rosto de Sara a fez perceber a gravidade da situação. O som de sirenes cortou o ar, pontuando a tensão de forma aterrorizante. Naquela fração de segundo, Clara olhou para a mulher, e ela riu. Um riso baixo, quase como uma brincadeira triste. Você não pode fugir do que está destinado a você, Clara. O menino, ele é a chave. Clara se virou para o garoto. Ele não se movia, apenas olhava, com um olhar sereno. Mas havia algo ali que a perturbava. Apesar da agitação ao redor, ele parecia imune ao caos. Então, tudo aconteceu rápido. O menino levantou a mão e tocou o rosto de Clara, e uma onda de calor percorreu seu corpo. Em um instante, Clara sentiu uma dor aguda em seu peito. O menino se distanciou, e assim que seus dedos se separaram da pele dela, a verdade surgiu como um tiro. O menino não era um simples garoto. Ele era um espelho de seu próprio sofrimento. Mas mais que isso, ele era também uma parte dela, algo que fora cortado de sua própria essência. O que ela não conseguia entender, aquele menino não era apenas seu filho. Ele era uma fusão de memórias, uma parte de seu passado. Então, como um flash, tudo se desfez. O garotinho desapareceu, e em seu lugar, uma mulher jovem surgiu em chamas, com um olhar desolador. Era uma versão dela mesma. Clara mal teve tempo de processar a visão. E uma dor muito profunda a atravessou. Ela caiu ao chão, gritando, e o mundo ao seu redor se desfez em uma espiral de caos e confusão. O som das sirenes, os gritos da multidão, tudo isso preenchia o ar. E no meio daquela alucinação, ela percebeu que precisava fazer uma escolha. Todo o peso da dor e do amor a envolvia. O que significava de fato ser mãe? A explosão ao fundo lembrava que nada era tão simples. Clara estava prestes a descobrir que a verdade sobre seu filho e a mulher estranha poderia mudar tudo. Uma decisão cruel se aproximava, e em meio à confusão, ela precisava descobrir quem realmente era e o que estava disposta a perder. E assim, perdida em seu próprio labirinto, Clara levantou a cabeça e gritou: "Por que você está fazendo isso comigo?" Mas a resposta nunca veio. O silêncio tomou conta, e a tensão pairou no ar. Enquanto Clara olhava ao redor,
buscando a verdade em meio à treva. Que segredos aguardavam por ela? E o que realmente havia por trás do olhar da mulher? Clara levantou a cabeça, o coração disparado, as mãos trêmulas. Por que você está fazendo isso comigo? A voz dela ecoou no ar pesado como um sopro incerto em uma tempestade. O riso da mulher permaneceu, uma risada sombria que fez seu estômago revirar. Você não pode escapar do que está fadada a enfrentar. Mas antes que Clara pudesse processar aquelas palavras, o caos ao redor explodiu em um novo nível. No meio da confusão, um grito cortou. Não era qualquer grito, era a voz de uma criança. E não qualquer criança, mas a voz do seu filho. Clara congelou, os olhos se arregalando. Ela estava tão focada na mulher, na dor, que não percebeu que o tumulto se intensificava. Gritos, correria, o pânico subindo como fumaça. Ela virou a cabeça e lá estava ele, seu filho em pé em meio à multidão, olhando diretamente para ela. Mas o que a fez praticamente encolher não foi apenas a visão familiar. Era o que ele estava fazendo. Ele estava correndo na direção oposta. Filho! Clara gritou, seu corpo se movendo antes que sua mente pudesse pensar. Ela começou a correr, com a esperança intensa de alcançá-lo antes que desaparecesse novamente. Mas os obstáculos se acumulavam. Pessoas a empurravam enquanto tentava avançar. A tensão tornou-se um manto pesado sobre seus ombros. O sol parecia ter desaparecido completamente, mergulhando o parque numa penumbra assustadora. A mulher estranha observava, ainda rindo, como se aquilo fosse um jogo. Você precisa fazer a escolha certa, Clara. Clara mal ouviu. O menino tinha desaparecido em um amontoado de pessoas, mas a conexão estava fresca como um corte recém-feito. A imagem do garoto era um reflexo de sua alma, e de repente, tudo o que ela acreditava saber começou a desmoronar. Para onde você foi? Murmurou, o medo a consumindo. E o que aconteceu a seguir foi algo que ela jamais poderia prever. Ao chegar à beira do tumulto, Clara viu uma sombra familiar na ponta da esquina. Uma figura encapuzada, com um olhar que parecia tão familiar. Mãe, a palavra escapuliu dos lábios dela como um sussurro. E não era uma ilusão. Era Sara, sua melhor amiga, mas de alguma forma diferente. O olhar dela estava cheio de algo que Clara não conseguia identificar. Mãe, ajuda! O menino estava ali de novo, mas agora ele tinha uma expressão que torturava. O coração de Clara. Ele a olhava com desespero e tudo dentro dela gritou para agir. Clara, escute! A voz de Sara trouxe de volta a realidade. Está tudo errado. Ele não é quem você pensa que é. O coração de Clara parou. O que você quer dizer com isso? No mesmo instante, a mulher estranha gritou. Você não pode negar o que está diante de você. A tensão no ar tornou-se elétrica. Seu corpo inteiro tremia com as revelações. Sara hesitou. Eu não tenho tempo para explicar, mas o que você viu não é a verdade. O menino, ele é sua conexão com algo muito maior. A verdade estava ali. Uma revelação à beira do abismo. Clara se lembrou de uma conversa esquecida, um segredo abafado que Sara havia guardado. Algo sobre um passado que as ligava mais do que ela poderia imaginar. Ela começou a montar as peças, o quebra-cabeça da dor que a vida havia lhe dado. Tudo estava prestes a mudar. E quando o garoto grutou novamente, algo estourou. Uma explosão. Não uma metáfora, mas um verdadeiro clarão. O parque inteiro tremeu, vidros quebraram e o chão sob seus pés pareceu se abrir. Clara olhou para Sara. Um misto de confusão e pavor. O que foi isso? As sirenes começaram a uivar. A multidão em pânico começou a correr, mas Clara estava presa. Ela olhou para o pequeno, agora a poucos metros, tão real e tão angustiado. E no rosto da mulher estranha, um olhar de triunfo. No último instante,
Antes da confusão engolir Clara, ela entendeu. Aquela explosão não era apenas física, era uma rachadura em sua própria realidade. O que viria a seguir mudaria tudo, e ela estava no centro de um turbilhão que desafiava a lógica. O que está acontecendo? O que realmente está em jogo? Ela precisava saber. E quando finalmente virou as costas para o tumulto, a pergunta pulsava em sua mente. Como ela poderia salvar seu filho se o verdadeiro terror estivesse mais perto do que pensava? Clara levantou a cabeça, o coração disparado, as mãos trêmulas. Por que você está fazendo isso comigo? A voz dela ecoou no ar pesado como um sopro incerto em uma tempestade. O riso da mulher permaneceu, uma risada sombria que fez seu estômago revirar. Você não pode escapar do que está fadada a enfrentar. Mas, antes que Clara pudesse processar aquelas palavras, o caos ao redor explodiu em um novo nível. No meio da confusão, um grito cortou o ar. Não era qualquer grito, era a voz de uma criança. E não qualquer criança, mas a voz do seu filho. Clara congelou, os olhos se arregalando. Ela estava tão focada na mulher, na dor, que não percebeu que o tumulto se intensificava. Gritos, correria, o pânico subindo como fumaça. Ela virou a cabeça e lá estava ele, seu filho, em pé em meio à multidão, olhando diretamente para ela. Mas o que a fez praticamente encolher não foi apenas a visão familiar. Era o que ele estava fazendo. Ele estava correndo na direção oposta. Filho! Clara gritou, seu corpo se movendo antes que a sua mente pudesse pensar. Ela começou a correr, com a esperança intensa de alcançá-lo antes que desaparecesse novamente. Mas os obstáculos se acumulavam. Pessoas a empurravam enquanto tentava avançar. A tensão tornou-se um manto pesado sob seus ombros. O sol parecia ter desaparecido completamente, mergulhando o parque numa penumbra assustadora. A mulher estranha a observava, ainda rindo como se aquilo fosse um jogo. Você precisa fazer a escolha certa, Clara. Clara mal ouviu. O menino tinha desaparecido em um amontoado de pessoas, mas a conexão estava fresca como um corte recém-feito. A imagem do garoto era um reflexo de sua alma, e de repente tudo que ela acreditava saber começou a desmoronar. Para onde você foi? Murmurou, o medo a consumindo. E o que aconteceu a seguir foi algo que ela jamais poderia prever. Ao chegar à beira do tumulto, Clara viu uma sombra familiar na ponta da esquina. Uma figura encapuzada, com um olhar que parecia tão familiar. A palavra escapuliu dos lábios dela como um sussurro. E não era uma ilusão. Era Sarah, sua melhor amiga, mas de alguma forma diferente. O olhar dela estava cheio de algo que Clara não conseguia identificar. Mãe, ajuda! O menino estava ali de novo, mas agora ele tinha uma expressão que torturava o coração de Clara. Ele a olhava com desespero, e tudo dentro dela gritou para agir. Clara, escute! A voz de Sarah a trouxe de volta à realidade. Está tudo errado. Ele não é quem você pensa que é. O coração de Clara parou. O que você quer dizer com isso? No mesmo instante, a mulher estranha gritou. Você não pode negar o que está diante de você. A tensão no ar tornou-se elétrica. Seu corpo inteiro tremia com as revelações. Sarah hesitou. Eu não tenho tempo para explicar. Mas o que você viu não é a verdade. O menino, ele é sua conexão com algo muito maior. A verdade estava ali, uma revelação à beira do abismo. Clara se lembrou de uma conversa esquecida, um segredo abafado que Sarah havia guardado. Algo sobre um passado que as ligava mais do que ela poderia imaginar. Ela começou a montar as peças, o quebra-cabeça da dor que a vida havia lhe dado. Tudo estava prestes a mudar. E quando o garoto gritou novamente, algo estourou. Uma explosão. Não uma metáfora, mas um verdadeiro clarão. O parque inteiro tremeu. Vidros quebraram,
e o chão sob seus pés pareceu se abrir. Clara olhou para Sara um misto de confusão e pavor. O que foi isso? As sirenes começaram a uivar, a multidão em pânico começou a correr, mas Clara estava presa. Ela olhou para o pequeno, agora a poucos metros, tão real e tão angustiado, e no rosto da mulher estranha, um olhar de triunfo. No último instante, antes da confusão engolir Clara, ela entendeu. Aquela explosão não era apenas física. Era uma rachadura em sua própria realidade. O que viria a seguir mudaria tudo, e ela estava no centro de um turbilhão que desafiava a lógica. O que está acontecendo? O que realmente está em jogo? Ela precisava saber, e quando finalmente virou as costas para o tumulto, a pergunta pulsava em sua mente: como ela poderia salvar seu filho se o verdadeiro terror estivesse mais perto do que pensava? Clara levantou a cabeça, o coração disparado, as mãos trêmulas. Por que você está fazendo isso comigo? A voz dela ecoou no ar pesado como um sopro incerto em uma tempestade. O riso da mulher permaneceu, uma risada sombria que fez seu estômago revirar. Você não pode escapar do que está fadada a enfrentar. Mas antes que Clara pudesse processar aquelas palavras, o caos ao redor explodiu em um novo nível. No meio da confusão, um grito cortou o ar. Não era qualquer grito, era a voz de uma criança. E não qualquer criança, mas a voz do seu filho. Clara congelou, os olhos se arregalando. Ela estava tão focada na mulher, na dor, que não percebeu que o tumulto se intensificava. Gritos, correria, o pânico subindo como fumaça. Virou a cabeça e lá estava ele, seu filho, em pé em meio à multidão, olhando diretamente para ela. Mas o que a fez praticamente encolher não foi apenas a visão familiar, era o que ele estava fazendo. Ele estava correndo na direção oposta. Filho! Clara gritou, seu corpo se movendo antes que sua mente pudesse pensar. Ela começou a correr, com a esperança intensa de alcançá-lo antes que desaparecesse novamente. Mas os obstáculos se acumulavam. Pessoas a empurravam enquanto tentava avançar. A tensão tornou-se um manto pesado sobre seus ombros. O sol parecia ter desaparecido completamente, mergulhando o parque numa penumbra assustadora. A mulher estranha o observava, ainda rindo, como se aquilo fosse um jogo. Você precisa fazer a escolha certa, Clara. Clara mal ouviu. O menino tinha desaparecido em um amontoado de pessoas, mas a conexão estava fresca como um corte recém-feito. A imagem do garoto era um reflexo de sua alma, e de repente, tudo o que ela acreditava saber começou a desmoronar. Para onde você foi? Murmurou, o medo a consumindo. E o que aconteceu a seguir foi algo que ela jamais poderia prever. Ao chegar à beira do tumulto, Clara viu uma sombra familiar na ponta da esquina. Uma figura encapuzada, com um olhar que parecia tão familiar. Mãe! A palavra escapuliu dos lábios dela como um sussurro. E não era uma ilusão. Era Sara, sua melhor amiga, mas de alguma forma diferente. O olhar dela estava cheio de algo que Clara não conseguia identificar. Mãe, ajuda! O menino estava ali de novo, mas agora ele tinha uma expressão que torturava o coração de Clara. Ele a olhava com desespero e tudo dentro dela gritou para agir. Clara, escute! A voz de Sara a trouxe de volta à realidade. Está tudo errado. Ele não é quem você pensa que é. O coração de Clara parou. O que você quer dizer com isso? No mesmo instante, a mulher estranha gritou. Você não pode negar o que está diante de você. A tensão no ar tornou-se elétrica. Seu corpo inteiro tremia com as revelações. Sara hesitou. Eu não tenho tempo para explicar, mas o que você viu não é a verdade. O menino, ele é sua conexão com algo muito maior. A verdade estava ali. Uma revelação à beira do abismo. Clara se lembrou de uma conversa esquecida.
Um segredo abafado que Sara havia guardado. Algo sobre um passado que as ligava mais do que ela poderia imaginar. Ela começou a montar as peças, o quebra-cabeça da dor que a vida havia lhe dado. Tudo estava prestes a mudar. E quando o garoto gritou novamente, algo estourou. Uma explosão. Não uma metáfora, mas um verdadeiro clarão. O parque inteiro tremeu, vidros quebraram, e o chão sob seus pés pareceu se abrir. Clara olhou para Sara, um misto de confusão e pavor. O que foi isso? As sirenes começaram a uivar. A multidão em pânico começou a correr. Mas Clara estava presa. Ela olhou para o pequeno, agora a poucos metros, tão real e tão angustiado. E no rosto da mulher estranha, um olhar de triunfo. No último instante, antes da confusão engolir Clara, ela entendeu. Aquela explosão não era apenas física. Era uma rachadura em sua própria realidade. O que viria a seguir mudaria tudo, e ela estava no centro de um turbilhão que desafiava a lógica. O que está acontecendo? O que realmente está em jogo? Ela precisava saber. E quando finalmente virou as costas para o tumulto, a pergunta pulsava em sua mente. Como ela poderia salvar seu filho se o verdadeiro terror estivesse mais perto do que pensava? Mas então, um novo grito cortou o ar. Não era a voz do seu filho, mas de outra criança. Clara virou-se para ver uma menina, não mais que 7 anos, caída no chão, com um olhar aterrador que a atravessou. A menina estava coberta de poeira e sangue, e quando Clara olhou nos olhos dela, reconheceu. Era a sua própria imagem, sua versão mais jovem, naquela mesma manhã em que tudo desmoronou. O que isso significava? O horror a engoliu. Tudo o que acreditava estava ruindo. A mulher estranha sorriu, um sorriso que gelava a espinha. Havia algo sinistro guardado naquela verdade. Clara estava prestes a descobrir que todas as escolhas que fez, todas as dores que sofreu, levaram àquele momento. E a pergunta girava em sua mente como um furacão. Quem realmente era ela? Clara lutou para processar a imagem da menina caída no chão, olhando para ela com um semblante de angústia. Era como se o mundo tivesse parado, e tudo o que mais temia havia se materializado bem diante dela. Como uma sombra, a sua própria infância encarava. O tempo pareceu encolher. Não, isso não pode ser real. As palavras saíram em um sussurro, como um eco distante de outra vida. O desespero a abraçava. Ela precisava agir, precisava entender. Mas antes que pudesse mover as pernas, uma energia pulsante irradiou do centro do tumulto. O sol, que havia se escondido atrás de nuvens escuras, parecia querer romper com tudo aquilo. Mas a explosão em seu peito a fazia esquecer de respirar. Filho! Sua voz saiu aguda. O menino, que ela ainda sabia ser seu, estava ali novamente, mas agora a distância entre eles se tornava um abismo. Clara! A voz de Sara gritou, mas Clara mal conseguiu ouvir. Estava fissurada no garoto, que parecia se despedir, correndo despreocupado em direção a uma parede de fumaça e horror. Clara, não! Em segundos, a cena se transformou. Um clarão ofuscante iluminou o parque. E Clara teve apenas um momento para se perguntar se tudo aquilo era um pesadelo. O barulho era ensurdecedor. A explosão não foi apenas um som. Foi uma onda de choque que a fez cambalear. Quando a poeira começou a se assentar, Clara se viu cercada por pessoas feridas, gritos de dor se misturando aos lamentos de desespero. E ali, entre os corpos estirados, ela viu a mulher estranha entrando em foco novamente. Algo sobre seu olhar a fazia tremer. Ela não estava rindo mais. Você não entende, Clara? A mulher disse em meio ao caos. Você não é quem pensa que é. Aquilo a atingiu como um golpe. As palavras reverberavam na sua mente, pesadas como se estivessem escritas em pedras.
O que ela queria dizer? Clara não conseguia escapar da ideia de que havia algo mais profundo por trás daquelas muitas perguntas. E então, a verdade golpeou como um punho. A mulher, a menina, seu filho, tudo estava ligado. Não, não pode ser! Clara arfou, sentindo seu coração congelar. Sua cabeça girava como uma montanha russa. Clara, escute! A voz de Sara atravessou novamente o caos. Não se aproxime dela. A mulher está aqui para reescrever a sua história. Tem o poder de controlar suas memórias, suas vidas. Tudo o que você sentiu até agora, todas as lembranças, tudo foi manipulado. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. O amor, a dor, a perda, tudo isso não era apenas o que fora tirado dela. Era um esquema, uma armadilha, uma usurpação do que realmente era. Cada lágrima, cada noite insones que passou eram partes de um grande jogo. As luzes do parque começaram a piscar, e Clara percebeu que o tempo estava se esvaindo. As pessoas ao seu redor estavam em choque, mas a mulher no centro da confusão a observava com um olhar que agora, pela primeira vez, parecia quase solidário. E naquele momento, Clara viu o que mais ninguém via: o medo nos olhos da mulher, como um eco de seu próprio desespero. Você é... Clara começou, sua voz trêmula. Você é a versão de mim que não existiu? No fundo, cada palavra se despedaçava com as revelações. Sim. Um suspiro profundo, uma certeza. Eu não sou sua inimiga. Sou a resposta para as perguntas que você nunca se atreveu a fazer. Clara começou a entendê-la, e enquanto seus instintos gritavam para que fugisse, algo aprendia ali. O pequeno no meio da confusão chorava, e tudo se tornava uma espiral de emoções descontroladas. Clara! Sara puxou pelo braço. Mas o olhar da mulher entre as sombras a prendia. Não se deixe tomar por isso. Ela está tentando fazer você acreditar em mentiras. A confusão se transformou em força, e o próprio ar ao redor parecia carregar uma expectativa feroz. Clara sabia que algo estava prestes a acontecer. A verdade estava se desenrolando em um fio tênue, e como um fio de cobertor rasgado, tudo poderia se desmanchar a qualquer momento. Ela se virou mais uma vez para a mulher. Se você sabe tudo isso, se você é eu, como posso acreditar que tudo isso não é uma ilusão? Nós somos independências entrelaçadas, Clara. Você precisa escolher, mudar o futuro ou deixar que ele a defina de novo. E naquele instante, tudo começou a desmoronar. A explosão do passado, as sombras da verdade, e a escolha entre a dor e a libertação apareciam diante dela. O grito da criança a reverberava em sua mente, e no fundo do seu ser, uma certeza se formou. Ela precisava enfrentar a verdade, qualquer que fosse. Um brilho intenso ofuscou sua visão. Clara sabia que a hora havia chegado. O destino se revirava, e a pergunta ecoava em seu coração. Se ela escolhesse entre tudo que era doloroso e tudo que poderia ser, qual seria o preço a pagar? Clara lutou para processar a imagem da menina caída no chão, olhando para ela com um semblante de angústia. Era como se o mundo tivesse parado e tudo o que mais temia havia se materializado bem diante dela. Como uma sombra, a sua própria infância a encarava. O tempo parecia encolher. Não, isso não pode ser real. As palavras saíram em um sussurro, como um eco distante de outra vida. O desespero a abraçava. Ela precisava agir, precisava entender. Mas antes que pudesse mover as pernas, uma energia pulsante irradiou do centro do tumulto. O sol, que havia se escondido atrás de nuvens escuras, parecia querer romper com tudo aquilo, mas a explosão em seu peito a fazia esquecer de respirar. Filho, sua voz saiu aguda. O menino,
que ela ainda sabia ser seu, estava ali novamente. Mas agora, a distância entre eles se tornava um abismo. Clara! A voz de Sara gritou, mas Clara mal conseguiu ouvir. Estava fissurada no garoto, que parecia se despedir, correndo despreocupado em direção a uma parede de fumaça e horror. Clara, não! Em segundos, a cena se transformou. Um clarão ofuscante iluminou o parque, e Clara teve apenas um momento para se perguntar se tudo aquilo era um pesadelo. O barulho era ensurdecedor. A explosão não foi apenas um som, foi uma onda de choque que a fez cambalear. Quando a poeira começou a se assentar, Clara se viu cercada por pessoas feridas, gritos de dor se misturando aos lamentos de desespero. E ali, entre os corpos estirados, ela viu a mulher estranha entrando em foco novamente. Algo sobre seu olhar a fazia tremer. Ela não estava rindo mais. Você não entende, Clara. A mulher disse em meio ao caos. Você não é quem pensa que é. Aquilo a atingiu como um golpe. As palavras reverberavam na sua mente, pesadas como se estivessem escritas em pedras. O que ela queria dizer? Clara não conseguia escapar da ideia de que havia algo mais profundo por trás daquelas muitas perguntas. E então a verdade golpeou como um punho. A mulher, a menina, seu filho, tudo estava ligado. Não, não pode ser. Clara arfou, sentindo seu coração congelar. Sua cabeça girava como uma montanha russa. Clara, escute. A voz de Sara a trouxe de volta à realidade. Não se aproxime dela. A mulher está aqui para reescrever a sua história. Ela tem o poder de controlar suas memórias, suas vidas. Tudo o que você sentiu até agora, todas as lembranças, tudo foi manipulado. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. O amor, a dor, a perda, tudo isso não era apenas o que fora tirado dela. Era um esquema, uma armadilha, uma usurpação do que realmente era. Cada lágrima, cada noite insones que passou eram partes de um grande jogo. As luzes do parque começaram a piscar e Clara percebeu que o tempo estava se esvaindo. As pessoas ao seu redor estavam em choque, mas a mulher no centro da confusão a observava com um olhar que agora, pela primeira vez, parecia quase solidário. E naquele momento, Clara viu o que mais ninguém via: o medo nos olhos da mulher. Como? Um eco de seu próprio desespero. Você é? Clara começou, sua voz trêmula. Você é a versão de mim que não existiu? No fundo, cada palavra se despedaçava com as revelações. Sim, um suspiro profundo, uma certeza. Eu não sou sua inimiga, sou a resposta para as perguntas que você nunca se atreveu a fazer. Clara começou a entendê-la, e enquanto seus instintos gritavam para que fugisse, algo aprendia ali. O pequeno, no meio da confusão, chorava. E tudo se tornava uma espiral de emoções descontroladas. Clara! Sara puxou pelo braço, mas o olhar da mulher entre as sombras a prendia. Não se deixe tomar por isso. Ela está tentando fazer você acreditar em mentiras. A confusão se transformou em força, e o próprio ar ao redor parecia carregar uma expectativa feroz. Clara sabia que algo estava prestes a acontecer. A verdade estava se desenrolando em um fio tênue, e como um fio de cobertor rasgado, tudo poderia se desmanchar a qualquer momento. Ela se virou mais uma vez para a mulher. Se você sabe tudo isso, se você é eu, como posso acreditar que tudo isso não é uma ilusão? Nós somos independências entrelaçadas, Clara. Você precisa escolher, mudar o futuro ou deixar que ele a defina de novo. E naquele instante, tudo começou a desmoronar. A explosão do passado, as sombras da verdade, e a escolha entre a dor e a libertação apareciam diante dela. O grito da criança reverberava em sua mente,
e no fundo do seu ser, uma certeza se formou. Ela precisava enfrentar a verdade, qualquer que fosse. Um brilho intenso ofuscou sua visão. Clara sabia que a hora havia chegado. O destino se revirava, e a pergunta pulsava em seu coração. Se ela escolhesse entre tudo que era doloroso e tudo que poderia ser, qual seria o preço a pagar? Então, de repente, o chão sob seus pés tremeu com um estrondo colossal. Clara olhou para baixo e viu uma abertura se formando, como se o próprio universo estivesse se dividindo. No centro da fissura, uma luz ofuscante começava a se expandir, engolindo tudo ao seu redor com um ruído aterrador. A multidão ao seu redor estava paralisada, e então uma figura surgiu, acelerando em direção a Clara com uma urgência incontrolável. Era uma mulher, que ela reconheceu instantaneamente. A mãe dela. Mas não era a mãe que ela lembrava. Aquela mulher parecia mais jovem, sem as marcas do tempo. Os cabelos longos fluíam como se fossem feitos de luz. Clara! A voz dela cortava o caos. Você tem que escolher, o futuro depende de você. A mulher se esticou, como se tentasse salvar Clara do abismo que se abria. E então, Clara viu algo que a fez engasgar. Uma pulseira que ela tinha perdido anos atrás. Um objeto que às vezes achava que poderia ser a chave para o passado. Mas a pulseira estava presa na mão da sua mãe. Você não pode voltar, Clara. Faça a sua escolha. E antes que Clara pudesse encarar a mãe ou entender o que estava acontecendo, uma onda de luz explodiu, levando tudo ao seu redor com ela. O tempo parou. Estava em um ponto de não retorno. E ali, com seu passado prestes a se desdobrar, uma única pergunta ecoou em sua mente. O que você sacrificaria para salvar tudo que ama? Clara sentiu o chão tremer sob seus pés quando a luz ofuscante começou a se expandir. Mãe! Sua voz soou como um lamento, o desespero pulsando em seu peito. A mulher à sua frente, aquela que parecia uma versão dela, estendeu a mão. Clara, você tem que decidir. Mas antes que as palavras dela penetrassem na mente confusa de Clara, um clarão cegante os envolveu, e tudo o que conhecia foi tragado por uma onda de energia, como se o universo estivesse se desfazendo. Quando a luz se dissipou, Clara se viu em um lugar desconhecido. Não mais no Parque Ibirapuera, mas em um labirinto escuro e nebuloso, onde ecos familiares dançavam nas sombras. Ela olhou em volta, o coração martelando como um tambor. O que estava acontecendo? Os gritos haviam se silenciado, mas a sensação de pânico permanecia, compressora, pesada. Clara, escute! Era a voz de Sara ecoando na escuridão, mas como um sussurro distante. Precisamos sair daqui. Clara sentia sua presença, mas não conseguia vê-la. Engoliu em seco, a urgência pulsando no ar. Sara! Onde você está? Nesse momento, uma figura emergiu das sombras. Era o menino. Ele estava lá, mais real do que nunca, com os olhos arregalados de pavor. Mãe! Ele gritou, a voz pequena quebrando o silêncio. Mas então, a cena deu uma guinada. Clara percebeu a expressão no rosto da criança. Hora de fuga ou a hora da verdade. E enquanto lutava com a escolha, viu uma sombra se mover atrás dela. Clara, vire-se. Era a mulher estranha. O olhar agora cheio de um tipo de urgência que a inquietou. Você não pode ignorar o que está prestes a descobrir. Clara hesitou, a voz da mulher ressoando como um eco afiado. Ela se virou lentamente, e lá estava sua mãe, mas algo estava errado. Você não é real, Clara gritou, o choque gelando seu sangue. Ao olhar para a mulher, ela percebeu que não era só a aparência. Havia algo profundo e sombrio na maneira como a mãe a encarava. Clara, você precisa entender. Nós não fomos quem você pensou que éramos. As palavras a atingiram como uma rocha. Do que você está falando? O chão começou a vibrar. Novamente, e as sombras ao redor pareciam se agitar.
Uma onda de calor a envolveu. O que estava acontecendo? É verdade, Clara. A sua vida, tudo foi construído com base em mentiras e manipulações. Eu sou parte disso. Um estrondo ensurdecedor interrompeu suas palavras. O espaço ao redor delas começou a desmoronar, e Clara viu o menino correr, seu pequeno corpo desaparecendo na escuridão. Não! Volta aqui! O desespero se tornou uma onda esmagadora, mas a mulher estranha a segurou pelo braço. A escolha está em suas mãos. Ela olhou para a mãe novamente, as palavras ainda ecoando em sua mente. Você estava envolvida? O olhar da mulher parecia triste, mas também decidido. Fomos forçadas a fazer escolhas. E você é a chave. Você precisa entender que a verdade que sempre conheceu é apenas uma parte da história. De repente, tudo mudou. A jovem Clara, a versão dela que a tinha encarado antes, surgiu atrás da mãe. Um olhar feroz e determinado em seus olhos. Se você não se afastar delas agora, Clara, nunca saberá o que realmente aconteceu. E nesse instante, um novo grito cortou o ar. Não era uma voz familiar, mas uma chamada distante. A voz do menino, cada vez mais fraca. Clara sentiu seu coração acelerar. Ela tinha que decidir, mas a confusão era opressora. Mãe, Sara, quem realmente sou eu? A pergunta ecoou, pesada como uma pedra. A câmera da vida dela começou a girar. Cada escolha, cada momento que ela achou que tinha controle parecia sair do seu alcance. A filial que estava ali não era apenas ela, mas uma rendição de tudo que tinha deixado para trás. O caos se intensificava. A necessidade de uma resposta se tornava quase insuportável. O coração de Clara disparava. O menino estava se afastando, mas ao mesmo tempo, ela já não sabia quem o ameaçava realmente. Clara! A voz de Sara cortou através da névoa. Você precisa correr. A verdade que você busca pode ser sua ruína. E o mundo ao redor se tornava uma espiral de gritos e luzes. As sombras se moviam com uma inteligência própria, e ela se deu conta de que tudo o que conhecia poderia se despedaçar num piscar de olhos. A mulher estranha, ou seu próprio reflexo, sorria para ela com um tipo de compaixão que Clara não conseguia decifrar. Você tende a aceitar o que é seu. Apenas assim conseguirá salvar a todos nós. E no fundo de sua alma, Clara percebeu. Era agora ou nunca. Mas a verdade estava emaranhada com a dor. O que custaria? No instante seguinte, sentiu seu corpo se mover involuntariamente em direção à desintegração, em busca da única resposta que poderia proporcionar alívio. O que está acontecendo? Sua mente girava, enquanto olhava fixamente a luz no horizonte, que começava a se desdobrar como um mistério trancado. Era tarde demais? Ela havia perdido a única lição que a vida poderia ensiná-la? Cada respiração estava em risco. Cada escolha poderia significar a perda de tudo o que importava. E Clara não sabia mais a quem confiar. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés, quando a luz ofuscante começou a se expandir. Mãe, sua voz soou. Como um lamento, o desespero pulsando em seu peito. A mulher à sua frente, aquela que parecia uma versão dela, estendeu a mão. Clara, você tem que decidir. Mas antes que as palavras dela penetrassem na mente confusa de Clara, um clarão cegante os envolveu. E tudo o que conhecia foi tragado por uma onda de energia, como se o universo estivesse se desfazendo. Quando a luz se dissipou, Clara se viu em um lugar desconhecido, não mais no Parque Ibirapuera, mas em um labirinto escuro e nebuloso, onde ecos familiares dançavam nas sombras. Ela olhou em volta, o coração martelando como um tambor. O que estava acontecendo? Os gritos haviam se silenciado,
mas a sensação de pânico permanecia, compressora, pesada. Clara, escute! Era a voz de Sara ecoando na escuridão. Mas como? Um sussurro distante. Precisamos sair daqui. Clara sentia sua presença, mas não conseguia vê-la. Engoliu em seco, a urgência pulsando no ar. Sara, onde você está? Nesse momento, uma figura emergiu das sombras. Era o menino. Ele estava lá, mais real do que nunca, com os olhos arregalados de pavor. Mãe! Ele gritou, a voz pequena quebrando o silêncio. Mas então, a cena deu uma guinada. Clara percebeu a expressão no rosto da criança. Hora de fuga ou a hora da verdade. E enquanto lutava com a escolha, viu uma sombra se mover atrás dela. Clara, vire-se! Era mulher estranha, o olhar agora cheio de um tipo de urgência que a inquietou. Você não pode ignorar o que está prestes a descobrir. Clara hesitou, a voz da mulher ressoando como um eco afiado. Ela se virou lentamente e lá estava sua mãe, mas algo estava errado. Você não é real! Clara gritou, o choque gelando seu sangue. Ao olhar para a mulher, ela percebeu que não era só a aparência. Havia algo profundo e sombrio na maneira como a mãe a encarava. Clara, você precisa entender. Nós não fomos quem você pensou que éramos. As palavras a atingiram como uma rocha. Do que você está falando? O chão começou a vibrar novamente, e as sombras ao redor pareciam se agitar. Uma onda de calor a envolveu. O que estava acontecendo? É verdade, Clara. A sua vida, tudo foi construído com base em mentiras e manipulações. Eu sou parte disso. Um estrondo ensurdecedor interrompeu suas palavras. O espaço ao redor delas começou a desmoronar. E Clara viu o menino correr, seu pequeno corpo desaparecendo na escuridão. Não, volta aqui! O desespero se tornou uma onda esmagadora. Mas a mulher estranha a segurou pelo braço. A escolha está em suas mãos. Ela olhou para a mãe novamente, as palavras ainda ecoando em sua mente. Você estava envolvida? O olhar da mulher parecia triste, mas também decidido. Fomos forçadas a fazer escolhas. E você é a chave. Você precisa entender que a verdade que sempre conheceu é apenas uma parte da história. De repente, tudo mudou. A jovem Clara, a versão dela que a tinha encarado antes, surgiu atrás da mãe, um olhar feroz e determinado em seus olhos. Se você não se afastar delas agora, Clara, nunca saberá o que realmente aconteceu. E nesse instante, um novo grito cortou o ar. Não era uma voz familiar, mas de outra criança. A voz do menino cada vez mais fraca. Clara sentiu seu coração acelerar. Ela tinha que decidir, mas a confusão era opressora. Clara, a voz de Sara cortou através da névoa. Você precisa correr. A verdade que você busca pode ser sua ruína. E o mundo ao redor se tornava uma espiral de gritos e luzes. As sombras se moviam com uma inteligência própria. E em meio ao caos, Clara viu algo que a fez parar. Uma boneca quebrada no chão, conhecida apenas por uma única conexão. A boneca que ela tinha dado ao filho. Clara levou um susto. Mas como isso? A luz da verdade começou a brilhá-la de forma insuportável. Isso não é só sobre você, Clara. O que você não sabe é que o menino não é só o que você perdeu. A mulher estranha interrompeu. Ele é o que você poderia ter sido. As palavras dela cortaram Clara como uma lâmina. E antes que ela pudesse processar essa revelação, ela soube. O menino não era um eco só do seu passado. Ele era também uma possibilidade, uma chance de corrigir tudo. No meu coração, ele é meu filho. E, em um momento de clareza, ela viu a verdade era mais dolorosa do que qualquer lembrança perdida. O menino estava ali por mais de um motivo, e ela teve que enfrentar isso. E sob o peso dessa súbita percepção,
Um furacão de emoções a engoliu. E se isso for apenas uma parte da realidade? E se você não é a única mãe aqui? A mulher estranha olhou intensamente. Sua história é mais complexa do que você pode imaginar. Você está prestes a descobrir a verdade. Um abismo de dor, amor e esperança girou à sua volta, enquanto a explosão de cores e luzes se tornava quase insuportável. Clara estava paralisada de medo e dor. A verdade se tornava cada vez mais estranha a cada palavra. O que havia sido a sua vida? E se isso fosse apenas o começo? O chão se abriu mais uma vez, levando-lhe a um novo e incerto destino. E antes que o escuro a engolisse, uma última pergunta ecoou em sua mente. Até onde você iria para descobrir quem realmente é? Em uma noite chuvosa, Clara olhava pela janela do apartamento, as gotas escorrendo como as lágrimas que ela reprimiu ao longo da jornada. O embate final se aproximava e, para sua surpresa, a luta não era apenas contra os inimigos que surgiram no caminho, mas contra seus próprios medos. Com o grupo reunido, eles se prepararam para o que parecia ser a última batalha. A tensão estava palpável. Felipe, com os olhos iluminados pela determinação, fez um sinal para que todos se aproximassem. Essa é a nossa chance. Tudo o que enfrentamos nos trouxe até aqui. Não podemos desistir agora. A voz dele ressoou como um eco, preenchendo o ambiente sombrio. Clara sentia o coração disparar, batendo forte, quase uma sinfonia de antecipação e pavor. Enquanto se dirigiam para o local do confronto, lembranças passaram pela sua mente, cada uma mais clara que a anterior. Risos, lágrimas, promessas não cumpridas. Era como se o passado estivesse grudado no presente, sussurrando que tudo aquilo era real e que cada escolha feita seria crucial. Ela olhou para os rostos ao seu redor. Leandro com um sorriso nervoso e a visão de Júlia firme e forte. O clima estava denso. Chegando ao ponto de encontro, uma multidão de rostos conhecidos se reunia. Havia raiva e medo, mas também esperança. O conflito não era apenas pessoal. A luta era pela justiça. Clara sentiu um nó na garganta, a adrenalina pulsando nas veias como um turbilhão se formando. "Vamos juntos!" gritou. E assim começou. A emoção estava em cada grito, cada passo dado. O caos se instalou, mas havia uma energia que os unia. As lutas foram intensas. Clara viu amigos caírem, mas também emergirem mais fortes. A solidariedade foi o melhor reforço, e a batalha se arrastava sob a luz das estrelas que começaram a aparecer no céu, como promessas de um novo amanhecer. Após a tempestade de luta, enquanto os últimos ecos de gritos se dissipavam, tudo ficou em silêncio. Clara teve a impressão de que o mundo tinha parado. As derrotas e vitórias sorriam para ela como velhos amigos. E no meio de tudo isso, uma calma tomou conta. Uma nova fase estava prestes a começar. À medida que tudo se estabilizava, Clara olhou nos olhos de seus amigos. "Nós conseguimos." As lágrimas finalmente desceram pelo seu rosto, não mais de dor, mas de um alívio profundo, quase como um respiro após uma longa corrida. Mas, antes que pudessem se perder na comemoração, um estrondoso barulho ecoou ao longe. Um mistério pairava no ar. O que mais estava por vir? O futuro ainda guardava segredos e a realidade parecia mais incerta do que nunca. E agora, pessoal, precisamos de vocês. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Clique no botão de like agora. Vamos alimentar o algoritmo juntos. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desfecho. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta história. Este é o momento para demonstrar seu apoio.
Não espere nem mais um segundo. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de estar conosco nessa jornada. Vamos juntos!